Alô a todos os membros aqui do canal A UPA Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a losartana. Mais especificamente, nós vamos abordar aqui uma orientação de como o paciente identificar os efeitos desejados da losartana. Se o paciente ele faz uso da losartana porque ele está tendo problema de pressão, tá certo? E ele faz uso da losartana justamente para normalizar sua pressão arterial. Então esse é o conteúdo que nós vamos abordar hoje. Você que não é inscrito ainda em nosso canal, você pode se inscrever. Só basta você apertar aqui no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E dê um like e compartilhe assim nosso vídeo na rede social. Aqui em nosso canal nós temos um vídeo falando só sobre a losartana, falando sobre a apresentação dessa medicação, que é de 150 mg, mecanismo de ação, a indicação dessa medicação, contraindicação, efeitos adversos e principalmente os cuidados de enfermagem que nós profissionais de saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, temos que ter com pacientes que fazem uso da losartana. Vamos lá. Como o paciente identificar que a losartana está fazendo o efeito desejado para aquele tratamento específico, como no caso pressão arterial? O paciente ele pode experimentar em algumas situações, quando essa medicação não está bem ajustada, ele pode ter ânsia de vômito, ele pode chegar a vomitar, ele pode ter calor no rosto, ele pode ter pressão arterial alterada para mais ou para menos. Então, você subjetivamente, paciente, você identificou um desses sinais e sintomas, é importante você buscar o quê? Um profissional de saúde para lhe orientar melhor e um médico também para ajustar sua medicação, tá certo? Então, é interessante o paciente saber que a pressão arterial dele varia em 24 horas. Ela varia, ela tem um valor pela manhã, tem um valor pela tarde, tem um valor pela noite, tá certo? E se o paciente ele é hipertenso, essa pressão ela vai variar mais ainda em 24 horas. Então, é necessário que ele tome a medicação nos horários que essa pressão ela está alterando. Em alguns pacientes hipertensos, essa pressão ela varia apenas de manhã para baixo. Em alguns outros é à tarde e em outros é à noite. É importante ele conhecer o comportamento da pressão dele. Como que ele vai conhecer o comportamento da pressão dele? Através de um mapa da pressão arterial. Então, como que a gente pode fazer o mapa da pressão arterial para identificar a alteração da nossa pressão durante 24 horas? Você monta uma planilha com 3 colunas, onde vai colocar o valor da pressão arterial de manhã, à tarde e à noite. Qual o aparelho mais adequado para você utilizar para aferir essa pressão? É o esfigmomanômetro, aquele de manguito que coloca no braço. Esse é o mais adequado para você ficar aferindo sua pressão. Então você tem que ter um profissional de saúde que conheça a técnica de aferição de pressão. Pode ser um auxiliar, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, onde o profissional de saúde ele pode aferir sua pressão e assim anotar nesse mapa. Dia a dia vai anotando e assim a gente vai começando a conhecer melhor sobre o comportamento da pressão desse paciente, tá certo? Então, uma vez se conhece o comportamento dessa pressão durante alguns dias, o que vai acontecer? Esse paciente vai ao consultório médico, vai levar esse mapa em mão e, consequentemente, ele vai avaliar esse mapa. A partir dali, ele vai ter um conhecimento sobre o comportamento da pressão desse paciente e ele vai ajustar a medicação adequadamente de acordo com aquela situação. O que é importante também, o cliente conhecer sobre a losartana. A losartana ela tem um efeito desejado de 3 dias a 2 semanas. À medida que ele vai tomando essa medicação, esse medicamento vai se acumulando no organismo. Por que é importante o cliente saber disso daí? Porque em alguns pacientes que tomam 2 vezes ao dia, que tem uma pressão, vamos lá colocar aqui para vocês como exemplo, de 16, que é 160 por 90, essa pressão ela pode vir normalizando gradativamente e à medida que vai acumulando esse medicamento no organismo, essa pressão também ela pode vir baixando paulatinamente. Então aí requer o que? Um ajuste de novo, volte ao médico para ele realizar o ajuste de novo dessa medicação. É um comportamento que eu estou falando para vocês aqui que a gente observa
É muito importante aqui deixar nesse vídeo para vocês a seguinte informação: para controlar a pressão arterial, temos que tomar medicação, realizar atividade física e também ter uma boa nutrição, pessoal. Então, não deixe de fazer isso que eu passei de informação para você conseguir controlar a sua pressão arterial no domicílio e assim buscar um profissional de saúde, como um enfermeiro, um médico, para ajustar a sua medicação.